Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui na Mais FM. Você ouviu a vinheta aí do nosso amigo, do nosso titular Edmar Silva, mas hoje sou eu, Henrique Morgantini, que estou aqui ao lado de Kellen Cunha, na administração dos mistérios técnicos aqui desta emissora do programa Anápolis é Notícia. E ao meu lado está o jornalista Paulo Roberto Belém. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, nessa terça-feira. Terça-feira especialíssima, terça-feira, Dia dos Namorados. Você já adquiriu o seu presente de namorado? Não. Kellen Cunha, você adquiriu, Kellen? Também não. Olha, coisa toda desleixada. Espero que você, ouvinte da Rádio Mais FM, do programa Anápolis é Notícia, esteja mais romântico do que essas duas figuras aqui ao meu lado e tenha já preparado seu Dia dos Namorados. Um bom dia a todos. Terça-feira, lembrando, Edmar Silva, nosso amigo Edmar, está ausente aqui nesses 2 dias, hoje e amanhã, do programa, porque está cumprindo uma agenda, Paulo, lá em Brasília, no Congresso Nacional, né, defendendo uma série de pautas de interesse das rádios comunitárias, da Rádio Difusão Comunitária, que é o perfil da Mais FM, e há uma série de temas lá, de projetos que estão sendo debatidos e que ele está acompanhando de perto, deve trazer aí, se tudo der certo, algumas novidades, mas na quinta-feira, no Goiás, a notícia, ele está de volta. Muito bem. Clima de Copa, Paulo Roberto. Você não tá no clima dos namorados, no clima da Copa você está, pelo menos? Pelo menos esse clima eu acho que está mais dominante aí, nas mídias, nas ruas e também no pensamento da maioria da população. A Copa começa de fato na quinta-feira, que o jogo você bem sabe, né? Que é Rússia e quem? Arábia Saudita. Rússia e Arábia Saudita, mas para o Brasil começa no domingo às 3h o jogo contra a Suíça. É verdade. E falamos de Copa, né? Começamos a falar sempre de esporte, mas agora, né? Hoje, inclusive, tem jogo. Hoje tem um único jogo do Campeonato Brasileiro, que é São Paulo e Vitória. Amanhã tem a última rodada do Brasileiro antes da paralisação, né, para a Copa do Mundo. Mas hoje, então, tem São Paulo e Vitória. Mas como a gente falava da Copa, Paulo, uma pesquisa, aliás, um desdobramento daquela pesquisa que começou a ser divulgada no último domingo, pelo Jornal Folha de São Paulo, feito pela Datafolha, mostra que o desinteresse do brasileiro com a Copa é um recorde e atinge 53% do país. É o que aponta essa pesquisa. Segundo a aferição, essa marca
né, ela consegue ser pior desde a competição de 1994, a Copa dos Estados Unidos. Né? E, obviamente, que as razões para esse desinteresse é o cenário nacional. Por um lado, há um otimismo muito grande de que o Brasil vai trazer o campeonato, vai trazer o Hexa, há uma confiança muito grande no trabalho do Tite e na seleção, aferido também na pesquisa, mas há um desinteresse pela Copa, pelos acontecimentos recentes no Brasil. Não sei se isso é um traço, digamos, de evolução diante daquela crítica recorrente, Paulo, de que o brasileiro, quando vê a Copa, quando vê futebol, esquece de tudo, ou se é algo preocupante, porque nós perdemos uma fonte da nossa alegria, né, no aspecto cultural, do costume do brasileiro. Isso influenciado pelos escândalos políticos, talvez, também, né? Sim. Coincidência ou não, esse retrato de 94 tem um pouco a ver com uma marca emblemática de quando houve o processo de impeachment do presidente Collor, e também a atualidade fala de um recém-impeachment há 2 anos, e de uma ampla divulgação de escândalos nacionais políticos relacionados a Brasília, e nisso a temática da população é tentar justamente desvincular essa questão do que influencia politicamente naquilo que pode ser a nossa alegria por pelo menos um mês, digamos. Ontem eu recorri ao Facebook e vi várias postagens aleatórias de algumas pessoas tentando justamente justificar isso, de que apesar de que o Brasil vive escândalos, não é por isso que eu vou deixar de curtir a competição. Não sei se você viu algo parecido também. É interessante você fazer essa comparação com o 94, né, como era a pior marca até então, porque realmente nós estamos há 2 anos de um impeachment, né? Passaram-se 2 anos de um impeachment, assim como ocorreu com Collor em 92, 93, um processo de instabilidade política muito grande. E uma marca recorrente, isso é fácil a gente entender, que é essa baixa procura do brasileiro, a gente pode ver isso em Anápolis facilmente, pelo verde e amarelo, que acabou virando uma marca política. Né? O verde e amarelo da seleção brasileira, não da bandeira, mas da seleção brasileira, as camisas do Brasil, viraram um manifesto político, um gesto político. Né? E depois de tudo isso que vem acontecendo, você mal vê as pessoas. Claro que algum outro, as crianças vão querer usar, mas nessa época era muito natural ver as pessoas, as ruas varridas de gente com camisa do Brasil. Né? Ruas pintadas, estabelecimentos decorados e carros com bandeiras nos capôs, no vidro lá do carro. Bandeirinha, né? E, justamente. E nessa última semana, eu até estou produzindo uma matéria para o portal A Voz de Anápolis para retratar como que está a animação do anapolino pela Copa do Mundo, pelo Brasil. E difícil foi encontrar locais com esses estilos, com essas temáticas de estarem decorados, tematizados, digamos. Eu encontrei 2. Um, que era um vendedor ambulante, que fica ali na antiga contorno com a Goiás, e um bar ali, tradicional da região do Conjunto Bandeirantes, ali próximo à Universitária, que também fez essa sua temática. Para eles estão animados, né? Comerciantes esperam pelo comércio, por vendas, etc. Mas nas ruas a gente não observa isso tanto. De pessoas com essa empolgação. Vamos convocar então o nosso ouvinte, pessoa que está nos acompanhando aí pela transmissão ao vivo do Facebook. Você está empolgado com a Copa, amigo ouvinte? Mande para cá essa mensagem, sim, não, por quê? Olha, eu acredito que é possível encontrar o caminho do meio, viu, Paulo? Porque é possível que você rechace alguns símbolos, é possível que você não se desligue dos escândalos nacionais e dos problemas que o Brasil tem enfrentado, e a participação popular é fundamental para tentar modificar esse cenário, ou seja, um povo que não está, um povo alienado, ele não está apto a fazer mudança. Então, ao nós ficarmos atentos, não nos alienando, não esquecendo os assuntos, nós estamos cumprindo uma função cívica muito, muito importante, decisiva, ainda mais no ano eleitoral. Mas também é possível que você se divirta, você vibre, você torça para a sua seleção, né? Você acompanhe os jogos. É possível claramente dissociar. Há muitos anos, e por essa influência do futebol no Brasil, há muitos anos criou-se essa coisa de torcer para a seleção, torcer pela vitória de um governo, de um grupo. Né? Isso foi emblemático lá nos anos 70, quando o Brasil foi tricampeão.
grupos políticos diziam que iam torcer contra, que iam ver jogos, né, criar a ditadura da repressão, porque isso seria, digamos, dar uma alegria, dar um fôlego para os governos militares, ditadores e tal. E nessa linha, o Brasil foi campeão e foi tri depois. Foi campeão e em 94, tetra, né, nesse cenário aí de, como você bem citou, de instabilidade política. Foi um ano do Plano Real, um ano muito importante para o Brasil, mas o país vinha de uma recuperação, de uma interrupção no processo democrático. E agora é a mesma coisa. E ninguém aqui consegue imaginar que, por exemplo, o hexacampeonato, que um gol do Gabriel Jesus numa final contra a Alemanha, enfim, um êxtase total, como você quiser imaginar, vá referendar ou melhorar a imagem política do presidente Temer, por exemplo. Vai melhorar os números do Henrique Meirelles, seu candidato oficial do governo. Nós evoluímos socialmente o bastante para não ficarmos nessa ligação direta de achar que uma vitória no esporte vai ajudar quem está no comando, como se a seleção dependesse do Temer para ser escalada. Né? Entendi. Mesmo assim, não tem como capitalizar essa relação de futebol e política numa competição dessa, na situação que encontra-se o Brasil e desse descontentamento do brasileiro com a Copa. Mas, adiante de tudo, a Copa está aí e todo mundo vai ter que nadar contra a maré, porque muitas coisas serão influenciadas com a realização da competição, inclusive no funcionamento de algumas repartições públicas, bancos, etc. Afinal, torça pelo Brasil, torça pela Copa, vamos ver o que dá aí para a nação canarinha. Exatamente, é isso aí. Um outro acontecimento aí, aliás, um acontecimento histórico, né, para a humanidade recente, né, a formação geopolítica como nós estamos inseridos, foi o encontro do presidente americano Donald Trump com o presidente vitalício, né, líder de uma dinastia da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Né, eles se encontraram em Singapura sob o compromisso de desnuclearizar a região das Coreias, né, criando aí um cenário de acirramento, de diminuição, né, das tensões entre as duas nações e, claro, entre as duas Coreias e entre os Estados Unidos e a Coreia, já que a Coreia do Norte estava com essas intenções aí de fazer pressão no mundo através dessa ameaça nuclear. Eles fazem uma menção de que há muito tempo não havia um encontro de um líder norte-americano com um líder da Coreia do Norte, e esse ano foi um ano de muita tensão entre esses dois países, digamos, que veio de tensões a ponto de ameaças de bombardeios nucleares ao encontro de paz. A que se deve isso, Morgantini? Olha, eu acho que é uma tentativa, são multifacetadas os dobramentos. Um deles, eu acho que a própria tentativa do Donald Trump em conseguir trazer para ele essa imagem inédita, né, de um governante norte-americano, né, conhecido como o líder do mundo livre, né, como eles gostam de chamar, né, uma liderança desse mundo democrático, com outras forças, né? Ou seja, ele se mostra como um negociador pela paz, como alguém capaz de capitanear o mundo, como é o que se espera, né? Os americanos projetam essa imagem do seu presidente. Agora, ao se encontrar com Kim Jong-un, e principalmente ao sair nessa foto com ele, o principal desdobramento que existe ali, e por isso que Jong fica tão sorridente, é que justamente esse líder do mundo livre, esse líder do mundo democrático, está legitimando uma ditadura. Está legitimando um regime de exceção, uma sociedade fechada, na qual o ex-presidente era o pai do Kim Jong-un, Kim Jong-il, e que ficou a vida inteira no poder, passou para o seu filho para ele ficar a vida inteira no poder, e se nada mudar, ele vai deixar todo mundo, o filho dele também no poder. Então, porque, na verdade, quando esses líderes se encontram e fazem essas negociações com países com esse tipo de regime, um dos principais pontos é a defesa pelo processo democrático, a defesa pela liberdade democrática, a garantia dos direitos humanos, né, transparência, ou seja, um conjunto de ações de organismos internacionais que gerem transparência, gerem uma vida com a garantia dos direitos individuais. O grande problema ao longo dos anos do encontro
de líderes americanos com Cuba, né, com Fidel, se deu justamente por isso, porque havia uma resistência, né, por ambas as partes em vários aspectos, e um deles era esse. Eles queriam depor Fidel, tentaram matar Fidel, tentaram fazer de tudo, não conseguiram, então vamos fazer um acordo. Não, agora que você tentou matar, fazer tudo, não quero acordo com você, coisa nenhuma. E aí o que o Donald Trump faz é justamente se encontrar e celebrar esse encontro, mas, de alguma forma, legitimando aquilo que o Kim Jong-un já é, e depois desse encontro vai continuar sendo. E o grande vitorioso, nesse caso, é o próprio Kim Jong-un, porque ele tem aquele de menino birrento, ele deu uma birra, né, para o mundo, uma birra perigosa, ameaçou soltar bombas, ameaçou atacar a Coreia, atacar o Japão, disse que tinha mísseis que podiam cruzar o globo terrestre e chegar até os Estados Unidos, e criou uma tensão. A partir dessa tensão, ele fez com que o presidente americano literalmente fosse até ele, né? Foi até Singapura, que é bem mais próximo da Coreia do que de Washington, e lá selou, digamos, uma paz, né, um acordo diplomático, e que por trás disso vem, além da soberania da Coreia do Norte, né, da manutenção da soberania como ele quer, vem acordos comerciais bilionários, trilionários, né, a possibilidade de uma manutenção de uma sanção, ou seja, de um interrompimento, uma suspensão de negociação de livre comércio com a Coreia, a suspensão desse processo vai beneficiar diretamente muito mais a Coreia do Norte, até a Coreia do Sul, do que propriamente os outros países. Então, é um encontro histórico importante, mas diplomaticamente o Kim Jong-un conseguiu sair com mais vantagens do que o Donald Trump. E para o Trump, a pacificação foi a política, com certeza, que ele deve ter pensado. Você citou aí Cuba, agora veio esse caso com a Coreia do Norte, e será que tem uma próxima nação no mundo que possa vir novas conversas e possivelmente celebrações de paz nesse sentido? Acordos? Pois é, o que depende aí, por que há uma pressão muito grande, né, por alguns mercados, por alguns países? Justamente por causa do mercado que eles representam. Nos anos 70, o Richard Nixon fez a mesma coisa. Ele pegou a então ultracomunista, fechadíssima, né, o grande temor depois da Rússia no mundo ocidental, que era a China, e fez a mesma coisa. Foi lá, se encontrou com o líder chinês, visitou, selou paz e tal, aquela coisa toda. Só que a China é uma mega, já era, né, projetando o que se tornou hoje uma mega potência, né, a segunda maior potência econômica do mundo. Um mercado hoje insubstituível, ninguém se equipara à China. A China está atrás dos Estados Unidos, e mesmo assim chega sempre numa forma ameaçadora, porque tem um mercado pujante, porque tem muita gente para trabalhar, porque tem características econômicas lá, como disse, incomparáveis. Então tinha uma importância você fazer esse acerto com a China, né, nos anos 70. A Coreia está longe de ser a China, né? Cuba está longe de ser a China, ou até mesmo ser a Coreia. Então não havia como você disse, sair bem na foto literalmente, né? Sou aqui um promovedor da paz, eu sou um guerreiro aqui em busca da paz mundial, quero todo mundo bem. Aí você sai bem na foto e tal, fica legal. Agora, qual que é o interesse dos Estados Unidos em fazer um acordo pela paz mundial com Cuba? Quer dizer, Cuba não oferece risco a ninguém. Também não oferece mercado de importação, ou ter um bem de exportação fundamental a ninguém. Então, não tinha esse interesse. A Coreia tem um pouquinho, né? Bem mais do que a Cuba, mas longe de ser uma China. Então, é muito mais isso que você está falando, sair bacana na foto como alguém que está cuidando da política externa. O que pode acontecer, eu acho que essa é uma conversa mais distante, e estão tentando fazer com esse país o que fizeram com Cuba, muito embora tenha um mercado que interessa muito os Estados Unidos, é a Venezuela. Né? A Venezuela tem problemas, são problemas muitas vezes causados pelos embargos econômicos americanos, mas também não sinaliza em momento nenhum querer um diálogo, querer um acordo, querer uma conversa, mas seria talvez o país, por causa do petróleo, que a diplomacia internacional e a diplomacia do Donald Trump poderia fazer algum tipo de aceno, mas está, por enquanto, distante de acontecer. Intervalo? Vamos ao intervalo, vamos voltar a falar sobre a política nacional e sobre Goiás.
Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria, quando você precisar na drogaria Saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Edmar Silva está ausente a caminho de Brasília. Aqui está em Noventini, voltamos para o segundo bloco. Eu, a Kellen Cunha e o Paulo Roberto Belém. Nem deu tempo de fazer as chamadinhas, né? Não deu tempo antes de fazer a chamadinha. Não, nós somos saída aqui. Extraordinária. Não, nós somos uma rádio roots, nós somos uma rádio raiz aqui. Nós não trabalhamos com chamadas. Só o Edmar que já tem e o Antônio Gomes.
Morgantina, a Polícia Federal está de olho mesmo na relação de registros sindicais, deflagração daquela operação que atingiu a família Arantes. Registro espúrio. Registro espúrio. Por que aconteceu? Trouxe à pauta agora a filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, que foi a grande pauta do início do ano, que era uma possível titular da Secretaria do Ministério do Trabalho, e houve aquelas complicações de relações dela até com próprios funcionários. A Polícia Federal hoje deflagrou um desdobramento dessa operação e está visitando endereços da deputada lá no Rio de Janeiro para fazer buscas e apreensões. Mais um capítulo aí envolvendo a deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, né? Quase ministra, né? Acho que é isso, né? Quase ministra. Acertei, Karen? Quase ministra. Porque o que é interessante observar é que o Ministério do Trabalho é uma porteira fechada, né? Como costumamos dizer aqui em Goiás, fala-se muito isso em fazenda, é porteira fechada. E o Ministério do Trabalho é a porteira fechada para o PTB, né? Que consegue lotear os seus cargos. E de uns tempos para cá, além das indicações para o Ministério, né, para o titular da pasta, né, como o Cristiano Brasil, antes já era um outro integrante do PTB, outros deputados do PTB já tinham pleiteado espaço, tudo mais. Antes disso, independentemente disso, já havia lá dentro indicações do PTB. E aí começaram a surgir as informações. A revista Veja mostrou uma informação sobre essa operação, antes de ser uma operação, né, mas sobre essa suspeita, que é o loteamento de cargos lá por integrantes da família de Jovair Arantes ou indicações de pessoas próximas ao deputado federal Jovair Arantes, que estariam aí, digamos, sem qualidade técnica em alguns momentos. Tem lá um caso de um jovem de 19 anos de idade que regia lá um orçamento bilionário e os tais não tinha nenhuma formação. Nota boa em matemática no colegial. Exatamente. Não tinha nem uma estrelinha no caderno dele em matemática para dizer que ele era muito bom naquilo. E, principalmente, a nomeação de 2 sobrinhos do Jovair Arantes. Esses 2 sobrinhos que foram alvo da Operação Registro Espúrio, acontecida há 2 semanas. E essa semana teve uma novidade, porque um deles delatou o primo. Falou, quem que desviou aqui esse negócio de pedir dinheiro aqui para a empresa, para os registros dos sindicatos? Ele falou, não era eu não, vocês estão falando que sou eu? Não, é o fulano que é meu primo, que é o Leonardo. O primo. Isso sim, a gente está acostumado a ver essa história de delação premiada, na qual o sujeito ganha alguma coisa, que é o prêmio, para delatar algum crime. Ele já foi direto. Ele já antecipou, não precisa nem me dar prêmio, não. Só deixa você fora dessa. Deixa quieto aqui. Deixa eu falar, não sou eu, não. É o Leonardo, tá? Que é aquele ali, que é o meu primo, que é justamente o outro primo, o outro sobrinho do Jovair Arantes, que está envolvido nessa confusão. Então, as coisas estão rondando aí o deputado Jovair Arantes. E hoje, com essa operação envolvendo a Cristiane Brasil, que é do PTB, que, claro, é de uma mesma cúpula aí política, porque justamente ela estava no gatilho para assumir o ministério. Então, devem haver fatos novos que devem ser revelados em breve pelas investigações da Polícia Federal, depois dessas buscas e apreensões, enfim, dessas visitas que os agentes estão fazendo no Rio de Janeiro. Para a gente aqui, Paulo, tem um desdobramento interessante, porque o PTB está pleiteando hoje, no governo de Goiás, na chapa governista, espaços para dar suporte à reeleição de José Hélio. O PTB já declarou que vai ficar com o governo de Goiás, que vai ficar com o Marconi Perillo, que vai ficar com o José Hélio. Só que para isso, claro, reivindica espaços. Ou é uma vice, ou é a vaga no Senado para Demóstenes Torres, enfim. Há essa pressão e, em alguns momentos, deixa eu colocar a faca no pescoço. Com a deflagração de um escândalo, com o envolvimento direto do nome do Jovair Arantes, de sobrinho do Jovair Arantes, tudo isso que nós temos noticiado e acompanhado, perde um pouco a força. Né? Seria uma perca de subsídios para ter moral. É isso, nada mais do que isso. Quer dizer, você não está naquela condição mais de exigir tanta coisa assim, porque olha como é que você está. Você ficou pesado. Né? Antes estava fácil carregar você, porque era o PTB, muito bom, sem nenhum problema. Aí, de repente, surgiu isso, olha, agora ficou complicado te carregar aqui. Posso conseguir alguma coisa para você, mas talvez não é isso que você estava esperando. Aí fica mais fácil negociar. Né? E o grande nome que o PTB
batalha hoje para essa chapa de José Elton é o nome do ex-senador Demóstenes Torres como um possível candidato ao Senado. Ele está tentando pegar uma vaga que hoje é pleiteada, ou que é, né, não sei se por direito, mas que é natural que seja, da senadora Lúcia Vânia, justamente porque ela é senadora candidata à reeleição. Então há todo esse extenso debate. Um do outro desdobramento pode acontecer é saber como é que fica a configuração do PTB em Goiás depois das eleições, né, em relação mesmo à imagem. Né, lembrando que o PTB é quem comanda cidades importantes, como Itumbiara e como a cidade de Anápolis. O prefeito Roberto Naves sempre falou, é afiliado político de Jovair Arantes, entrou na política por causa de Jovair Arantes. Então, certamente que dependendo do tamanho do que for falado, do que for descoberto, do que se tornar essas operações, há impactos políticos. Mas nós temos visto que isso tem acontecido em diversos partidos, em diversos estados brasileiros, e cada um vai conseguir se segurar como dá. Essa é a questão. Um outro tema, o Paulo Roberto Belém, de algo que nós temos conversado aqui diversas vezes, diversas oportunidades, né, que envolve o governo federal e o presidente Michel Temer, quanto ao risco iminente de haver uma terceira denúncia. Lembrando que o presidente Temer já teve 2 denúncias, né, contra o seu mandato por crimes cometidos e conseguiu se livrar das 2 através de uma votação lá na Câmara dos Deputados. Os deputados decidiram safar Temer disso. Só que há uma possibilidade real de que haja uma terceira denúncia. E aí a informação que sai hoje da Folha de São Paulo é que Michel Temer teria enviado emissários, né, até o Supremo Tribunal Federal para avaliar o clima entre os ministros, né, numa possível terceira denúncia. Há espaço, há tempo para essa possível terceira denúncia? Copa do Mundo, processo eleitoral, saída de Temer? A informação diz o seguinte: há um temor real no governo de que a procuradora-geral Raquel Dodge apresente uma denúncia contra Temer. E aí a ideia do governo é convencer os magistrados de que ele está no fim da sua gestão e que o melhor seria evitar qualquer iniciativa mais drástica de que poderia resultar na antecipação do fim do seu mandato. Agora, clima há, porque basta com que a procuradora faça a denúncia, ela é encaminhada, passa por aquele rito que nós conhecemos dentro do Congresso Nacional, naquelas comissões da Câmara, e vai à votação. E veja, se em outros momentos os deputados conseguiram negociar, inclusive uma negociação bilionária, estima-se que a segunda denúncia, as denúncias anteriores, melhor dizendo, consumiram 14 bilhões de reais em emendas em que os deputados conseguiram junto ao presidente para poder votar a favor dele, ou seja, livrando da investigação dos possíveis crimes ao qual ele é suspeito. Então agora eu teria primeiro caixa, né, para se fazer esse pagamento, né, dessas emendas. Em segundo lugar, Paulo Roberto Belém, como você disse, estamos às vésperas de uma eleição. Então não há qualquer interesse de algum desses deputados, que muitos deles disputam a reeleição, né, vão participar do processo eleitoral, então desses deputados em votarem para salvar o Temer e depois terem que voltar até as suas cidades, até seus estados e falar assim, olha, eu votei lá para proteger o Temer. Imagina ele explicando isso para o eleitor. Né? Imagina aqui em Goiás um deputado que vai lá votar e é candidato aqui a alguma coisa. A primeira coisa que eu vou perguntar para ele nas ruas, ou perguntar num debate é: por que você livrou o Temer 3 vezes? Por que você livrou o presidente dessa forma? Por que você não votou pela investigação dele? Porque, veja, não é uma votação condenando o Temer. É tão somente um pedido para que ele seja investigado. Acontece que o pedido para ele ser investigado significa imediatamente o afastamento dele. Ele não pode ser investigado como presidente, ele sai da presidência. E, claro, qual que é o grande risco? Isso nós temos comentado muito aqui no programa. Uma possível saída do presidente pode gerar uma instabilidade tão grande que ameace, né, o processo eleitoral de outubro. Porque nós teremos aí o Rodrigo Maia presidente. Ele que é pré-candidato, está quase a desistir, mas ele é pré-candidato. E ele está na linha sucessória.
Então, você imagina termos aí uma nova configuração há 4 meses da eleição, com um presidente que esse nem chapa esteve, esse nem candidato nunca foi. E, de repente, ele herda a presidência da República, cria um novo ministério, cria uma nova configuração política. Então, aí nós ficamos realmente num momento de muita instabilidade democrática e política em relação ao país. Mas, essa semana, os comentários que rondaram lá, essa preocupação que culmina hoje essa nota na Folha de São Paulo, é justamente porque, após a greve dos caminhoneiros, que gerou um desgaste político, social muito grande para a imagem do presidente, após a divulgação da pesquisa da Datafolha, mostrando que ele tem 82% de reprovação, sendo o chefe do executivo mais rejeitado da história do Brasil, deixando para trás, batendo recordes da própria Dilma, o ex-presidente Sarney, ex-presidente Fernando Collor, o presidente da FHC em 99, com uma crise muito grande que teve da maxi-valorização, e ele conseguiu bater esses recordes todos. Ou seja, é um cenário propício. É como se ele fosse um copo no canto da mesa, né? Aí as pessoas dizem, esse copo está com dor de barriga, né? Vai caindo, está doido para cair. O Temer está mais ou menos como sendo esse copo no cantinho da mesa. Eu lembrei aqui de um episódio, de uma entrevista que a gente fez pelo jornal A Voz de Anápolis, ao então deputado federal Alexandre Baldi, certo, e que nós, naquela época, perguntamos para ele qual que era a avaliação que ele fazia do governo Temer, em meio àquelas propostas de reforma trabalhista, reforma previdenciária, né? Como emplacou e tem gerado já os desgastes aí que todo mundo sabe. A Previdência não emplacou por conta da pressão, digamos, do Congresso em não colocá-la adiante. Isso. E que ele citou enfaticamente que o presidente Temer seria o presidente, talvez, o mais impopular da história. E isso vem se consolidando aí através da divulgação dessa pesquisa Datafolha. Acontece que ele, se safando dessa possível terceira denúncia e havendo o encerramento do seu mandato e aquela justificativa de que os deputados votaram, eu estou votando aqui para livrar, mas ele vai ser investigado lá quando acabar o mandato. Janeiro. Em janeiro. Será que em dia 2 de janeiro, para não dizer que o dia 1º é um dia marcante, vai ser realmente enviado essas denúncias para a Justiça de primeira instância, para então Temer ser investigado pela questão de corrupção, do escândalo da JBS e etc. Eu acredito na tese falada pelo presidenciável pré-candidato aí, o Ciro Gomes. Eu acho que o Michel Temer vai preso. Eu acredito que sim. Eu acho que há uma pressão muito grande nesse processo todo, e por isso a preocupação tão grande dele e do seu grupo em se organizar politicamente para ter uma candidatura competitiva, né? Para quem sabe torcer para que o próximo presidente seja um aliado, para que isso consiga, de alguma forma, protegê-lo, blindá-lo. Mas dependendo das configurações políticas e de quem tomar conta do Planalto nos próximos 4 anos, a partir de 19, ele corre um sério risco de acontecer o que os brasileiros ficam imaginando ao tomar conhecimento das gravações lá do Rocha Loures carregando mala de dinheiro para ele, dos encontros e as gravações dele pedindo para manter o pagamento milionário do Eduardo Cunha pelo silêncio dele lá preso em Curitiba. Quer dizer, com todo esse cenário, as pessoas ter esse desejo que ele vá preso. Isso pode efetivamente acontecer, e por isso que ele deve estar bem atento a isso, porque um dos desdobramentos no qual ele está certamente preocupado com a terceira denúncia além de interromper o seu mandato, antecipando o final do seu mandato, ele corre o risco de ir para a cadeia, né? Digamos que a personalidade do presidente hoje, a importância do presidente, o Temer já não tem mais, né? É totalmente desrespeitado, é aquele cara, como a gente costuma dizer, sem moral, né? como presidente. Então, eu acho que essa é uma das preocupações. Agora, você falava sobre a entrevista que nós fizemos com o deputado Alexandre Baldi. Ele falava que ele seria impopular, mas depois ele seria reconhecido, né? O ministro lá, o Marum, que é deputado também, que é líder do governo, né? Um homem de frente, a tropa de choque, do Temer, disse que o Temer é o melhor presidente da história, será reconhecido como o melhor presidente da história. Então, assim, é esse tipo de fala política, que lá atrás se falava, que hoje a gente vê que é uma fala política que não se sustenta.
Porque lá atrás, esses deputados que defenderam, e é preciso fazer justiça, que quase todos os deputados, exceto Rubens Ottoni e o delegado Valdir, deputados federais por Goiás, que foram contra, esses dois não foram contra a reforma trabalhista, os outros foram todos a favor. E é preciso que eles hoje sejam cobrados naquele discurso. Qual o discurso? Olha, a reforma trabalhista ela vai atualizar as relações de trabalho e vai gerar mais empregos, e vai abrir campos de trabalho, e a economia vai melhorar para todos. O que a gente tem visto um ano depois é exata e matematicamente o contrário. A economia popular, né, a economia para o brasileiro, não está nada bem, não adianta vir falar os índices da indústria, ninguém aqui participa da grande indústria. Para o trabalhador da indústria, não está bom, se para a indústria está dando lucro, se o banco está ganhando, é outra história. Não melhorou, o desemprego bate novos recordes, chegou a 13 milhões e 700 mil desempregados, né? Houve uma queda vertiginosa das carteiras de trabalho, do uso da carteira de trabalho, do emprego formal. Então, nada do que foi promovido como uma grande vantagem para o trabalhador brasileiro foi entregue, o que prova que era um discurso político. E agora, nas eleições, certamente vem essa cobrança. Intervalo, né, Kellen Cunha? Vamos lá, voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22h e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. WhatsApp da Mais FM. Oba! 99529-4013. Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp
WhatsApp 991349994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, de volta aqui para o programa Anápolis Notícias na Mais FM. Ao meu lado, eu, Henrique Morgantini, junto com Kellen Cunha. Ao meu lado está Paulo Roberto Belém. Nós vamos para a reta final e falando um pouco aqui sobre a cidade de Anápolis, sobre o estado de Goiás. Isso porque algumas informações vindas de Goiânia, Paulo Roberto Belém, dão conta de que a movimentação política, né, dos pré-candidatos vem ocorrendo, né? Ontem o pré-candidato pelo MDB e presidente do MDB, deputado federal Daniel Vilela, visitou o Tribunal de Contas do Estado, entregou um documento ao presidente do tribunal, que é o Kennedy Trindade, deputado, entregou um documento que aponta possíveis irregularidades nas contas do Estado. Daniel Vilela visitou aí o TCU, visitou diversos órgãos de controladoria de contas e andou pegando dados, distribuindo dados oficiais da Secretaria de Fazenda, e aí ele está apontando aí problemas em relação ao orçamento, em relação a previsões, enfim, fazendo um ato de fiscalização, mas antes de tudo um ato político, né? E entregou ao TCE essas informações, entregou ao Kennedy Trindade, que é um dos aliados, é alguém próximo, né, do governador Zé Hélito, do governador Marconi Perillo. Cobrando transparência dos procedimentos do governo para embasar um discurso político, talvez? Não, na verdade, até um pouco mais, né, Paulo? Na verdade, já indicando irregularidades, indicando que houve erros, né, na condução do governo, na política econômica, na prestação de contas. Agora, o mais interessante a gente perceber é que o Daniel Vilela faz um trabalho de oposição, cria um discurso político para a eleição, e aí ele entrega um documento para o presidente desse órgão, que é o TCE, que é um aliado, é um ex-deputado, é alguém que militava no mesmo partido de quem hoje comanda o estado de Goiás, mas principalmente entrega para o órgão, que é o TCE, que já julgou as contas e já as aprovou. Então, quando ele entrega um documento, ele não está só falando, olha, teve um erro nas contas do governo. Ele também está falando assim, teve um erro na avaliação de vocês também. Porque se ele tiver certo, falou, olha, quem fez errou e quem aprovou, quem julgou também errou. Né? Então, é uma luta em glória. Né? É muito mais um movimento político, encarado todos como um movimento político. Mas você imagina se, de alguma forma, conseguisse descobrir, né, que na interpretação das irregularidades lá, Daniel Vilela está certo, a equipe do Daniel Vilela está certa. Aí vai deixar claro o quê? Que o governo, além de cometer um erro, é passivo de erros, sim, deve ser responsável por isso, mas como é que ninguém viu? Como é que o TSE não viu? E tanto é que a resposta dessa informação vem logo na sequência de que a Secretaria de Fazenda destacou exatamente isso, que as contas do exercício de 2017 já foram aprovadas pelo TCE em abril desse ano. Né? E o governo argumenta que segue o programa de ajuste fiscal do Tesouro Nacional, além da Lei de Responsabilidade Fiscal. Independentemente disso, Paulo, mostra que a campanha já está começando. Essas movimentações são limitadas por enquanto, porque a presença mesmo dos pré-candidatos na mídia local, estadual, só quando vem pesquisa, vem divulgação de números de pesquisa. Aqui em Anápolis mesmo, pouco se tem visto o movimento desses personagens da oposição, digamos. Quem está mais frequente aqui, até pelo ônus do cargo, é o próprio governador que vai tentar a reeleição, é o José Hélito, que inclusive esteve aqui na cidade na última sexta-feira, entregando cartões de renda cidadã. Um evento político,
Um evento de governo com pitadas extremamente políticas, principalmente pelo discurso do prefeito Roberto Naves, que chamou à fala alguém que não tem cargo nenhum, que é o simplesmente filiado, que é o próprio Demóstenes Torres, senador, chamou para fazer uma saudação num evento político. Como nós estamos tendo uma agenda eleitoral, todos podem fazer isso. Se você quiser aparecer lá e for chamado a falar, você pode falar, assim como Demóstenes, qualquer um. Só que, claro, você não é pré-candidato a nada, você não é filiado a partido nenhum, e o outro cidadão em questão, vocês são iguais, 2 cidadãos, mas o outro é um ex-senador, alguém que milita na política e alguém que está lutando para ser candidato. Então, foi um evento com uma carga política muito grande, com a presença do Marconi Perillo, que é nada, né, do aspecto legal, mas é o ex-governador, é a maior liderança política do estado de Goiás, é pré-candidato ao Senado. Então, é um evento com uma forte tonalidade política eleitoral. Né? Ninguém pede votos, porque não há candidatos, não há números, mas é um tom político muito forte no momento de uma entrega de um benefício social. A justiça seja feita, isso acontece em vários outros lugares. O que a gente pode questionar, e particularmente a gente acha, eu acredito que é fora do tom, é o envolvimento do prefeito de Anápolis, do Roberto Naves, nessa questão eleitoral, né, da política eleitoral. Porque Anápolis não tem eleição. Anápolis não vai participar de eleição. Anápolis está envolta em seus problemas, suas polêmicas, e parece que o gestor municipal, o prefeito, ele tem um interesse muito maior, uma disposição, né, um apetite muito maior em atuar na política eleitoral, em gostar de fazer campanha, em falar do discurso de campanha e tudo mais, do que fazer efetivamente o que ele tem que fazer, que é a administração, né? Que é falar de administração, que é explicar por que o tomógrafo do municipal está quebrado, por que a lidotripsia do municipal está quebrada, por que tem 4 creches em várias regiões da cidade, inclusive a Nova Aliança, no Tropical ali, paradas, por que tem hoje saúde com obra paralisada. Não, prefere ir lá e falar, olha, eu vou chamar aqui o nosso próximo senador, Marconi Perillo, vou chamar aqui uma saudação para vocês, o ex-senador Demóstenes Torres. Quer dizer, é isso que o Anapolino quer? Quem for cobrar dele lá, por que cancelaram o ônibus que levava as crianças no projeto que queria tocar? Aí ele falou assim, não, olha aqui, não sei porquê, mas eu quero te mostrar aqui, o Demóstenes está aqui. É isso que o Anapolino está esperando? Apesar de as eleições acontecerem regionalmente, falando, né? Na semana passada, o próprio prefeito disse que trouxe para si o ônus da eleição estadual. Eu estive entrevistando na oportunidade do Arraiana, que já foi falado aqui no programa, ele disse que vai ficar travado. A eleição acontece no estado, mas eu vou ficar travado do dia 7 de julho ao dia 7 de outubro, onde eu não vou poder lançar uma obra e etc., né? Coisas nesse sentido, por conta do processo eleitoral. Bom, do jeito que ele está falando aí, parece que ele está travado, o Anapolino vai ser uma diferença, porque parece que está travado desde o 1º de janeiro de 2017, porque até o momento, que grande obra que ele lançou até agora. Ele fez reforma, anunciou uma reforma lá no CAIS, dizendo que vai criar um centro de atendimento? No CAIS Mulher, né? No CAIS Mulher. Centro pediátrico. Centro pediátrico, não, é uma obra, uma ampliação, né? Você imagina se nós fôssemos aqui contabilizar as ampliações ocorridas nos últimos anos como inauguração, como obras, né? Olha, ampliação, deve se tratar de uma ampliação importante, fundamental, é isso que a população quer, só que a população precisa de muito mais, né? Então, não conseguiu lançar uma única obra de médio ou grande porte, não conseguiu terminar as que foram deixadas, e agora diz, olha, estamos travados aí por força da lei, estamos travados. O Anapolino, infelizmente, está se sentindo travado já nessa gestão há muito tempo. Vamos ver se depois das eleições, quem sabe, as configurações não melhoram. Mas, Paulo Roberto Belém, continuando falando sobre a história da sucessão estadual, sabe quem está morrendo de empolgação? Não, quem? Muita gente, né? Parece que está morrendo de empolgação. O pessoal não está morrendo de empolgação pela seleção, mas a gente está muito empolgado com a eleição. É um processo posterior à Copa do Mundo. Posterior, a ressaca da Copa já é a campanha eleitoral. E
a campanha política eleitoral, né? E quem está muito empolgado é o ex-prefeito da cidade de Senador Canedo, o Vanderlan Cardoso, que, ao ver novamente o seu nome bem colocado nas pesquisas para o Senado, já começou a negociar a chapa, nas chapas, né, o PP, né, já colocando como uma condicional, quem sabe abrir um espaço aí para o PP, para um candidato ao Senado. No caso, ele mesmo. Né? Então, mas o PP configura com quem atualmente? É bom com lembrar. todos. Não, o PP hoje o PP nacional faz parte da base do governo Temer. Tem lá o seu expoente em Goiás, que é o presidente estadual da Alexandre, que é o Alexandre Baldi, como presidente do Ministério, como ministro das cidades, né? Está lá titulado do Ministério das Cidades. Então, tem esta pressão natural para que ele apoie um candidato do MDB, no caso, Daniel Vilela. E ele tem mantido conversações. Ontem, o ministro Alexandre Baldi apareceu sem avisar, numa reunião lá no Palácio dos Esmeraldas, depois teve uma conversa reservada com José Hélio. Então, também conversa com o PSDB. E o ex-prefeito Vanderlan Cardoso, que é quem foi designado para fazer toda a negociação política, todas as conversações, tem mantido conversas com esses dois grupos e também, principalmente, com o senador Ronaldo Caiado. E essa é a informação. Né? O ex-prefeito Vanderlan, junto com o senador Ronaldo Caiado, fizeram uma conversação. Ele já antecipou que o PP não tem condições de antecipar apoio antes das convenções, antes de agosto, no final de julho, mas revelou que a novidade da conversa foi o interesse de que o PP tenha uma vaga ao Senado, né, numa possível chapa. Ao que o Democrata atendeu, falou que, se o PP vier aqui para me apoiar, tem a vaga garantida no Senado para Vossa Excelência. Mas essa mesma garantia não tem na chapa governista. Não tem na chapa governista. E talvez tenha, né, lá com o MDB. Na Caiadista e no Daniel Vilela. Né, e também no Daniel Vilela. Então, aí fica um desenho interessante. Né? Se você pegar a pesquisa mais recente do CEPES, Caiado está com 38 pontos. Né? Daniel está com 6. Hoje, inclusive, saiu uma nova rodada da pesquisa do Diário da Manhã, do Instituto Diagnóstico, né? e com resultados diferentes, porque nessa aferição do Diário da Manhã de hoje, Caiado tem 41%, Daniel tem 8,7%, ou seja, segundo, e José Hélio tem 8,3%. Então, esse desenho em relação ao PP vai passar por todas essas variáveis. Quem oferece espaço para um candidato ao Senado, talvez o Vanderlan tenha se empolgado e queira ser realmente candidato por causa das lembranças ao seu nome. Tem também a questão cargos, né, espaços em governos, sendo que o Hélio não tem condição de oferecer. E, claro, quem está na frente é mais fácil de angariar apoios. Né? Segundo a pesquisa de diagnóstico, eu acabei de receber aqui do Diário da Manhã, que está publicada hoje no Diário da Manhã, Lula continua liderando em Goiás e Jorge Cajuru, vereador lá em Goiânia, está à frente de Marconi Perillo e Lúcia Vânia na disputa pelo Senado. E pouco dele tem se ouvido falar nessa movimentação que tem que se fazer para emplacar o nome para concorrer às eleições para o Senado. Como que está o PRP com o governo? O PRP estava flertando com o Daniel Vilela. Quando o Jorge Cajuru assumiu o partido, deu uma guinada, está mais próximo a Ronaldo Caiado. Então, hoje, digamos, haveria uma disputa interessante, porque, veja, o senador Wilder, que ainda é pré-candidato à reeleição, ele está no DEM, deixou o PP e foi para o DEM, com a promessa de que tem uma vaga. Então, resta uma vaga na chapa do Ronaldo Caiado. E aí vai ser para quem? Para Jorge Cajuru? Para Vanderlan. Quer dizer, em todos os lugares aí, exceto o Daniel Vilela, parece que tem mais espaços vagos, né? Não tem nenhum nome já fechado, assim, mas esses outros dois aí já tem lugares cativos e tem mais gente para sentar do que cadeira. Né? Sobra bumbum e falta cadeira para sentar. É isso. 9h02, nós vamos
encerrando, então, essa edição do Anápolis é Notícia. Paulo Roberto Belém, obrigado. Muito obrigado aí por participar do programa Anápolis é Notícia, na ausência do nosso querido Edmar, está lutando pelas rádios comunitárias, instrumento de informação, não digo das grandes cidades, mas das pequenas cidades, que é muito importante. Que é muito importante. E é isso aí, nós voltamos amanhã, o Paulo Roberto Belém, Kellen Cunha, eu, vamos trazer o Felipe Holmes. Como você sabe, a Kellen me lembra aqui do pensamento do dia. Eu não tenho pensamento do dia, mas eu tenho, você me fez lembrar de uma coisa. Vai ter hoje dos namorados, né? E vai ter uma noite especial com músicas românticas, saxofones, clarinetas, violão, violino, drinks especiais e muito mais, lá no Terra Vista. O Terra Vista, bar que fica na Avenida 24 de Agosto, ali na Alexandrina. O Terra Vista é conhecido justamente por esse nome, porque tem uma vista da cidade privilegiadíssima, ali bem na região alta da cidade, e hoje vai ter a noite de namorados. Você me lembrou bem, porque quem me solicitou esse merchan foi o próprio doutor Edmar, falou assim, olha, comenda no programa, e quase que eu esqueço aqui de forma incompetente, mas meu pensamento então vá ao Terra Vista celebrar a noite dos namorados de uma forma romântica lá no Terra Vista. É isso. Kellen Cunha, um grande beijo a todos e até amanhã. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais!